Olá, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, tá? Queridinhos, então continuando a nossa parte do sistema reprodutivo, as diferenças que existem entre os sistemas reprodutivos masculino e feminino, a gente aborda um pouquinho da questão da sexualidade, tá? Como que ela é visualizada, como ela é aportada, tá? Sobre essas diferenças, tá? Sexo ou sexualidades, elas são diferentes, tá? Então muitas pessoas acham que ao falar da sexualidade estamos falando de sexo. Isso não é verdade, tá? O importante é assim, sexo, a gente se define isso aos órgãos genitais, né, masculino ou feminino, que também é compreendido como a relação sexual, enquanto essa parte do conceito da sexualidade, ela está ligado ao todo, tá? A tudo aquilo que nós somos capazes de sentir, de expressar, como nós nos identificamos e assim. Segundo a Organização Mundial de Saúde, tá? A sexualidade ela faz parte da personalidade de cada um. É diferente das características genéticas que você vê lá, que XY é menino, né? E XX é menina. A sexualidade ela engloba essa parte da personalidade de cada pessoa. E ela é uma necessidade básica dentro do aspecto do ser humano, tá? E que não pode ser separado de outros aspectos da vida. Então, isso não é sinônimo de coito, né? De relação sexual, são coisas diferentes, tá? E acaba não se limitando a essa ocorrência, ao contato, então, a proximidade, as relações sexuais, tá? Ela é muito mais, ela acaba sendo relacionado com o contato entre as pessoas, a intimidade, o amor, e se expressa nessa forma de sentir, né? No movimento das pessoas, como isso influencia os pensamentos, sentimentos, as ações e as interações que nós temos com o mundo e, portanto, a saúde física e mental, tá? Para a Organização Mundial de Saúde, se a saúde é um direito humano fundamental, a saúde sexual também deveria ser considerada um direito humano básico, pois ela engloba muito mais do que somente essa parte fisiológica, né, anatômica. Então a gente deve compreender assim tudo que nós sentimos, vivenciamos, o que acontece no nosso corpo, tá? Mas claro que não é possível separar essa sexualidade do corpo ou pensar no corpo sem considerar a sexualidade. Por isso que a gente ouve tantas mensagens de controle do nosso corpo, né? Não chora, se segura, outras pontuações que são colocadas, que tem como objetivo controlar essa nossa parte de sentimento, que faz parte da nossa sexualidade também. E como consequência disso, acaba nos afastando de nos conhecermos, nos cuidarmos, tá? E aumenta a nossa vulnerabilidade. Todos possuem esses quesitos da sexualidade, né? Desde quando nascemos até a nossa morte. E isso irá acontecer ao longo da maturação do corpo, ao longo dos anos, dependendo de como as pessoas se desenvolvem, o que elas vivenciam, acaba colocando junto com isso essas características dinâmicas, tá? Que não são estáticas e imutáveis. Então isso muda, assim como a gente pinta o cabelo para mudar a cor, corta o cabelo para mudar o penteado, né? A sexualidade muda conforme o tempo passa também. E a maneira que nós temos ligação com as pessoas próximas acabam mudando de intensidade também, tá?
E isso acaba aportando essa diferença, porque entra dentro da característica de gênero, né? Então, que se refere a essas relações sociais desiguais, né, de poder entre homens e mulheres, que acabam sendo resultado de uma construção social do papel do homem e da mulher a partir dessas diferenças sexuais. Então é muito diferente do sexo, né, que são as características biológicas de homens e mulheres, que são aquelas evidências específicas dos aparelhos reprodutores, tá? Culturalmente, a gente tem o papel do homem e da mulher constituído e muda conforme a sociedade, conforme o tempo, conforme os novos avanços que nós temos, né? E esse papel começa a ser construído desde quando o bebê está na barriga da mãe, que quando a nossa família, de acordo com as expectativas, né, começa a preparar o enxoval de acordo com o sexo, colocando lá a cor rosa para as meninas e cor azul para os meninos. Depois que nasce um bebê, a primeira coisa que se identifica é o sexo, claro que essa parte biológica, se ela é menino ou se é menina. E a partir desse momento começa assim a receber essas mensagens sobre o que a sociedade espera de uma menina ou de um menino. Então, por ter genitais femininos ou masculinos, eles acabam sendo ensinados pelo pai, pela mãe, a família, a escola, a mídia, a sociedade em geral, diferentes modos de pensar e de sentir e de atuar. Tá? Então, são colocadas essas situações, por exemplo, assim, o ano passado, se não me engano, o ano retrasado, eu uso camisa cor-de-rosa, sem problema nenhum, sabe? Isso não infere em nada, é uma opção de cada um. Mas a minha filha chegou da escola e me questionou sobre isso, e bem no dia eu estava com a camisa cor-de-rosa. Ela questionou, mas papai, a professora falou que menino não pode usar rosa, que rosa é cor de menina. E daí eu falei, filha, mas foi a professora que falou isso? Foi. Eu falei, mas quem que escolhe o que você gosta de usar? Ela falou, sou eu. Eu falei, então, papai também escolhe o que ele gosta de usar. Isso não quer dizer que eu seja uma menina por isso. Então, esses aportes que entram, que fazem parte da sexualidade, acabam entrando nesse quesito social também. Por exemplo, as meninas que são incentivadas a serem passivas, né? Sensíveis, frágeis, que são dependentes de todos, que são dependentes de todas as características em torno, pai, mãe, e são ensinadas a ser assim, desde brinquedos e jogos, né? Que a gente vê os brinquedos para as meninas lá, cozinha, joguinho de panela, boneca, e isso acaba reforçando esse papel de mãe, de dona de casa e consequentemente responsável pelas tarefas que são feitas, né? O cuidado com os filhos, o cuidado com a casa. Isso já vem exemplificado nessas brincadeiras, que você tem lá bonequinhas, lá bebês, que as meninas brincam de cuidar, que são mãezinhas. Isso é reforçado, então, desde o nascimento, tá? Então, ou seja, a grosso modo, as meninas brincam de boneca, de casinha, de fazer comida, de limpar a casa, tudo isso dentro do lar, né? Dentro da casa onde vive. E os meninos já têm essa liberdade um pouquinho diferente de brincar nos espaços abertos, fora de casa, brincar na rua, jogar bola, brincar de carrinho, de guerra. Então, desde pequenos, eles se dão conta de que pertencem ao grupo que tem poder, tá? Que as meninas têm que ficar dentro de casa, cuidando da casa, dos filhos, fazendo comida, limpando a casa e afim, e os meninos fora fazendo todo o resto, tá? Então, até em jogos, os meninos acabam comandando, tá? Então, ninguém manda eles arrumar a cama ou lavar a louça,
eles são incentivados a ser fortes, independentes, a serem valentes, corajosos, tá? Homem não chora, menino não chora, isso é coisa de menina, tá? Nesse quesito, a gente tem ainda muito aferido na nossa sociedade essas caracterizações, e essas relações de gênero são processos, são parte de um processo pedagógico que se inicia lá no nascimento e continua ao longo de toda a vida, tá? Reforçando essa desigualdade que existe entre homens e mulheres, principalmente em torno desses 4 eixos, né? A sexualidade, a reprodução, a divisão do trabalho, o âmbito público, a cidadania. Então acaba sendo colocado dessa forma, porque ninguém diz, não é verdade que homem não chora, homem não pode chorar, menino não chora. Por que não? Por que não? Cada um vivencia a sua sexualidade, a sua maturação social de uma forma diferente. Então na mulher a gente tem ainda muito isso na sociedade que está relacionada à reprodução, ao cuidar da casa, ao cuidar dos filhos, diferente dos homens, né? Que os meninos recebem essas mensagens e são preparados para viver os prazeres dessas mensagens. Então, colocando isso de um modo geral, que as mulheres desde o nascimento são educadas para serem mãe e cuidar dos outros, e os homens a fazer o restante, tá? Então, essa questão acaba ficando muitas vezes reprimida, muito temida nesse meio, sabe, porque gera essas diferenciações exacerbadas, porque esses eixos de divisão que ocorrem, né, essas situações que aparecem, nos últimos tempos tem mudado muito, sabe? E o que a gente vê cada vez mais o número de mulheres saindo do lar, saindo daquela coisa social que, digamos, seria o normal, né? E indo trabalhar, ingressando no mercado de trabalho, conquistando o seu espaço. Ainda existem as desigualdades, existe muito, se tem muito para batalhar por isso daí. Ainda estudos demonstram que mulheres geralmente ganham menos que homens na maioria dos campos, tá? Não exemplificando que elas não têm as qualificações, muitas vezes têm mais qualificação, mas acaba colocando dessa forma, tá? Então, por outro lado, isso significa que muitas mulheres, às vezes, que trabalham, têm essas cargas de jornada de trabalho de 8 horas de trabalho remunerado, né? Acaba tendo um maior número de horas de trabalho em casa, então aumentando isso no final de semana. Então esse excesso de trabalho, essa soma dos esforços realizados pelo meio público e privado, é o que se chama de dupla jornada de trabalho, né? Então essa briga para que essa forma igualitária seja colocada, ela é necessária, porque cada um responde de uma forma diferente no meio social e precisa ser, essa desigualdade do gênero, ela precisa ser derrubada, né? E isso acaba significando que todo o poder e independência que tem trazido para as mulheres a saída do lar, tem por outro lado gerado esse desgaste maior, acabando impactando na sua saúde, tanto física quanto mental, né? Incluindo o sentimento de culpa por não conseguir realizar todas essas tarefas de casa, ou ainda pelo descuido dos filhos, tá? E esse reconhecimento que precisa ser totalmente necessário, né? Para que as mulheres tenham que brigar pelos seus direitos, o que não deveria ocorrer, né? O que de uma forma igualitária deveria acontecer assim, os dois têm os mesmos direitos e deveres, então acaba assim aportando dentro da educação, né? Sem dúvida nenhuma, um dos processos pelos quais se facilita essa construção e estruturação das identidades e da autonomia dos indivíduos, né? Então esse processo acaba se intensificando quando essas ações
se localizam na área que faz parte de todo o ciclo vital dos seres humanos, que é justamente a sexualidade. Então, se as relações de gênero estruturadas a partir dessas diferenças sexuais são um mecanismo que tem sido usado para determinar essas condições desiguais entre homens e mulheres, então, a partir da educação e reeducação dentro desse campo também, a gente pode conseguir um nível de relações mais justas, né? E nesse caso acaba sendo um espaço muito importante para trabalhar essa questão, porque isso está estreitamente ligado ao contexto da sexualidade, né? Porque essa educação, a educação sexual oferece essa possibilidade de acabar com essas diferenças, né? Essas desigualdades existentes, porque nada mais justo, né? Todos são iguais, todos têm a mesma capacidade psicológica, física, de exercer os mais diferentes trabalhos, então têm que ser reconhecidos como tal, tá? Ampliando esse pensamento, ampliando essas colocações que são precisas, tá? Deixando de lado essa parte social antiga que acaba não agregando mais no crescimento e na maturação dos indivíduos, certo? Qualquer coisa, gente, lembrem de anotar que a gente esclarece na aula ao vivo. Fiquem bem, um grande beijo e até a próxima aula.